Deus, nós estamos aqui neste dia para cultuarmos o Senhor. Francamente, não sei nem se eu ainda preciso pregar, porque tudo que eu falei já foi, tudo que eu planejei, tudo que eu preparei, tudo que eu estudei, já foi, de certa forma, falado durante esse culto, nos tempos de louvor, de oração, também de leitura bíblica, de liturgia em geral. Como é bom, né? Deus falando conosco durante todo o tempo que nós estamos juntos. Mas eu vou pregar. Então, nesse momento, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia para Isaías 41, para nós lermos um texto bíblico lá. Isaías 41, versos de 8 a 10. Então, por favor, abra lá sua Bíblia. Esse é o texto base da nossa meditação agora de manhã. Isaías 41, versos de 8 a 10. Você vai achar na sua Bíblia, mas eu farei a leitura aqui, os irmãos acompanham. Logo na sequência, eu gostaria de orar com você, e nós vamos pensar um pouquinho nesse texto. Isaías 41, 8 a 10, começando a partir do versículo 8, diz o seguinte: Mas tu, ó Israel, servo meu, ouça bem essa leitura, irmãos, irmãs. Tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa é a mensagem do Senhor para nós nessa manhã. Mas eu gostaria de orar com você nesse momento, antes de pensarmos um pouco melhor nesse texto aí. Vamos orar? Nosso bom Deus, nosso querido Pai, nosso amado Senhor, cá estamos nós nesta manhã reunidos mais uma vez, aqui está o teu povo, para adorar o teu nome, para te cultuar, para te louvar, para bendizer o Senhor, por tudo que és, por tudo que tens feito, por tudo que ainda farás na nossa vida. Tu és Deus, digno de toda honra e glória, e da nossa parte nós queremos declarar ao Senhor, assim como já cantamos aqui, que ao Senhor pertence a glória, e nós queremos entregá-la mais uma vez neste dia. Amém. Pai Santo, aqui estamos nós também, porque dependemos do Senhor, porque entendemos que não há outro lugar melhor para estarmos nesta manhã do que nos teus atos. Porque como salmista temos o entendimento de que um dia na tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ó Deus, aqui estamos nós porque dependemos totalmente do Senhor. Aqui estamos nós para manifestar nossa gratidão, nossa adoração. Aqui estamos nós para termos comunhão uns com os outros, glorificando o teu nome também através disso. Aqui estamos nós, ó Deus, para ouvirmos o teu recado. Pai Santo, clamamos em nome de Jesus. Olha para a gente. Venha ao nosso encontro, ó Deus, trazendo a tua palavra, trazendo, ó Deus, consolação, trazendo ânimo, restaurando em nós a alegria da salvação. Vem nos lembrar da bondade, do cuidado, do sustento do Senhor sobre a nossa vida cada dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Isaías 41 foi o texto que nós lemos. E eu quero pensar hoje com você a respeito do seguinte tema: o ajudador de Israel. Deus está falando no texto: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Falando para Israel. Eu queria pensar nisso com você hoje de manhã, de maneira breve. Você já traçou seus planos para 2018? Já ou não? Não é possível que ainda não, hein? Brasileiro deixa tudo para a última hora, mas já é dia 31, gente. 2018 é amanhã. Eu já tenho algumas metas em mente. Você sabe que geralmente eu prego, especialmente quando é à noite, e eu saio do culto, a gente fica ali na porta cumprimentando os irmãos e tudo mais, aquele tempo gostoso que a gente tem sempre ali, né? Depois do culto, geralmente eu ouço 3 frases. A primeira é: pastor, boa noite, boa semana. Boa noite, irmão, boa semana, Deus abençoe e tal. Segunda é:
às vezes quando eu prego, né? Pastor, muito obrigado pela mensagem que você pregou, Deus falou comigo e tal. E eu falo, amém, irmão, é a graça de Deus, glória a Deus, graças a Ele. A terceira é, pastor, você engordou, hein? Então essa terceira frase eu estabeleci como meta que eu não quero mais ouvir em 2018. Em 2018 eu quero ouvir, pastor, o senhor está em forma, hein? Ou o senhor emagreceu, ou pelo menos o senhor ficou do mesmo jeito. Engordar não. Chega já. Eu já tenho algumas metas, né? E nós estamos no último domingo, é um tempo propício, né, para o estabelecimento de projetos, é um tempo propício para motivação, para repensar a nossa vida e tudo mais. Mas eu li em algum lugar, dessa gama de coisas que eu fico lendo aí o dia inteiro, eu nem lembro aonde eu leio mais depois, mas a informação fica. Eu li em algum lugar sobre a forma como o povo de Israel se posiciona, a postura que eles têm em relação ao passar dos anos. Nós aqui no Brasil, na cultura ocidental, temos o costume de entender, falar, né? A gente precisa olhar para o futuro e tal. Já falou isso? Já ouviu isso? Claro que já, todo mundo já. Mas para eles, essa ideia de olhar para o futuro é uma ideia um tanto quanto sem sentido. Sabe por quê? Porque você não sabe o que tem lá. Você não consegue saber, você não consegue estabelecer, você não consegue saber com clareza, com exatidão, o que te espera amanhã. Na verdade, você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 30 minutos. Pode ser que dê tudo certo conforme o que você está pensando. O culto vai acabar, eu vou para minha casa ou para qualquer outro lugar. Mas pode ser que não. Claro que é fato. Então, para eles, a melhor maneira de percorrer a linha do tempo de suas vidas não é olhando para frente, mas é olhando para trás. Eu achei isso muito legal. Vamos supor que você está vendo aqui na frente uma linha do tempo. Eu tenho 24 anos. Vamos supor que eu vou morrer com, sei lá, não sei, não vou arriscar, né? É melhor não. Mas tem uma linha do tempo, né? E aqui está o passado e para lá está o futuro. Eles entendem que a melhor forma de você viver, percorrer a sua trajetória, o seu tempo, é indo para o futuro, mas olhando para o passado. Então eles não caminham indo para o futuro nessa direção, porque você não enxerga nada. Mas eles caminham olhando nessa direção. Então eles dão passos rumo ao futuro, olhando para o passado. E à medida que o futuro vai se tornando presente e passado, então ele vai sendo conhecido e vai sendo desfrutado e vai sendo aprendido. O fato é que eles ensinam para nós, eu acho isso muito interessante, uma coisa central. É impossível dar passos firmes rumo ao futuro, uma vez que você ignora o seu passado. Impossível. É impossível você dar passos firmes ao futuro se você ignora o seu passado. Quando você olha para trás, você usufrui em primeiro lugar da experiência que você adquire. Além disso, você cresce como pessoa. E além disso, você consegue ter uma boa estimativa do que vem pela frente. Claro, porque você olhando para a maneira como as coisas se dão, você vai ter uma boa noção, pelo menos, de como se darão amanhã ou depois também. Portanto, hoje, pensando nessa ideia, nessa maneira de enxergar, eu não vou falar de 2018. Não sei o que tem lá. Aliás, se você quer uma boa previsão para 2018, está no lugar errado. Sou pastor, não sou guru, nem cartomante, nem vidente. Então não é comigo. Mas de 2017 eu posso falar, com certeza. E hoje eu quero falar de 2017. Hoje eu não quero falar de sonhos no futuro, mas eu quero falar de realidades que nós já vivemos. Hoje eu também não quero falar muito de nós, mas eu quero falar do Deus que nos trouxe até aqui. E eu quero olhar para esse texto, e é o texto de Isaías 41, versos 8 a 10 principalmente, e pensar com você algumas verdades. Falei que Deus, aqui nesse texto, é revelado, é mostrado, ele se revela como sendo o ajudador de Israel. E olhando para essa verdade, eu quero ter a certeza com você que esse Deus que ajudou Israel, que sustentou Israel, que fortaleceu Israel, é o mesmo Deus que fortalece a sua igreja, que sustenta a sua igreja, que ajuda a sua igreja. Esse é o nosso Deus. Então eu quero olhar para esse texto e pensar em algumas verdades. A primeira delas diz respeito ao povo de Deus. Eu quero estabelecer aqui rapidamente o contexto dessa passagem. O que está acontecendo aqui é o seguinte: nós estamos no livro do profeta Isaías. Isaías profetiza pelo menos 700 anos do chamado cativeiro babilônico. Isaías, embora profetizou tanto tempo antes do cativeiro babilônico, ele previu com exatidão muitas coisas que aconteceriam, inclusive o próprio cativeiro dessa nação que era a Babilônia, que na época nem uma nação grande e poderosa como veio a se tornar era ainda.
com precisão mesmo. E o livro de Isaías nos mostra, em primeiro lugar, que ele tem 66 capítulos. E ele parece com uma Bíblia. Isso é muito legal, essa analogia. Porque tem os primeiros 39 capítulos que mostram a condenação, juízo, sentenças duras sobre as nações. A partir do capítulo 40, e os últimos 27 capítulos, são capítulos que falam de restauração, que falam de alegria, que falam do cuidado de Deus, que falam de como Deus traria o seu povo de volta à glória, à comunhão e à restauração e à comunhão diante dele. Então isso é Isaías. Nós estamos no capítulo 41. Depois de 39 capítulos de sentenças duras, nós temos agora Deus falando a respeito da restauração que aconteceria no povo de Israel. E nós chegamos aqui finalmente no capítulo 41. Quando chegamos aqui, o próprio Deus está falando a respeito de alguém que ele levantaria para libertar Israel. Ele vai chamar essa pessoa posteriormente de meu servo. Mas o servo que ele está dizendo aqui, na verdade, é Ciro. Isaías, a partir do capítulo 40, fala de 3 servos: Israel, Ciro, que era o rei persa, e também o próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias que viria no futuro. E aqui ele diz: eu vou levantar alguém, eu vou levantar um conquistador, eu vou levantar um homem poderoso que vai vir e que vai marchar contra as nações e que vai fazer assolações terríveis, está do versículo 1 até o versículo 7. E esse homem que vai fazer tudo isso é meu servo. As nações vão se levantar, vão se unir, vão buscar os seus deuses, mas ainda assim eles não poderão contra ele, porque ele é meu, fui eu que o levantei para fazer isso. Claro, segundo o versículo 5, versículo 6, versículo 7, diz que as nações todas temeriam diante desse homem, que seria um grande conquistador. Mas aí Deus volta os olhos para Israel e diz: mas tu, Israel, não temas, porque eu sou contigo. Então o que nós temos visto aqui é exatamente isso. Deus mostrando a sua soberania, Deus mostrando o que ele iria fazer, e Deus mostrando como cuidaria do povo dele, mesmo no meio de todas essas tristezas que estariam acontecendo no sentido global. O povo de Deus estaria seguro por conta da presença dele. Mas quem era esse povo de Deus? E agora olhando para o texto propriamente dito, não lemos o verso 14, mas o verso 14 diz: não temas, ó vermezinho de Jacó. Quem era o povo de Deus antes de Deus finalmente buscá-los, finalmente elegê-los, finalmente trabalhar na vida deles? O próprio Deus os chama de vermes. Vermezinho de Jacó. Um ser pequeno, um ser desprezível. O povo de Deus, ou as pessoas, a raça humana, sem Deus está nessa posição, a posição de verme, um nada, um ninguém, um ser sem qualquer prestígio diante da presença de Deus. Mas, diz o texto no versículo 8, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Diz no fim do versículo 9, tu és meu servo. O povo de Deus é o povo que era verme, mas hoje é amigo, hoje é servo. Escolhidos por Deus, ele está dizendo logo no versículo 8. Ele diz depois, amigos de Deus. E ele diz por último, servos de Deus. Esse povo para quem Deus está falando, era aquele povo que antes habitou em terra estranha. E por isso ele está dizendo, inclusive, eu te trouxe, eu te tomei das extremidades da terra. Ele chama o seu povo a olhar para o passado, dizendo, lembrem-se quem vocês eram, lembrem-se de onde vieram. Eu trouxe vocês, eu libertei vocês, eu tomei vocês das extremidades da terra, eu chamei dos cantos mais remotos, e eu disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Se aquele povo antes habitou em terra estranha, agora eles possuíam uma terra que manava leite e mel. Se aquele povo antes estava nas trevas, agora viveriam iluminados pela palavra de Deus. Se antes estavam distantes de Deus, agora estão perto dele. Se antes desconheciam, agora eram íntimos, agora eram amigos. Se antes eram vermes, agora são povo de Deus. Se antes eram inúteis, agora são úteis nas mãos do Senhor. Você pensa que grande privilégio Abraão teve, ser chamado amigo de Deus.
E você sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Ele disse: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo amigos. Porque tudo que o meu Pai tem me revelado, eu vos tenho dado a conhecer. Jesus disse que nos chamava amigos. Amigos de Deus, servos de Deus, povo de Deus. Quero dizer para você que isso é uma verdade muito clara. Eu quero dizer para você que como povo de Deus, agora olhando para a nossa própria vida, olhando para a igreja hoje, o que Deus tem feito conosco. Antes, éramos inúteis. Antes, éramos como um vermezinho. Hoje, somos úteis nas mãos de Deus. Você já parou para pensar quanta coisa Deus fez como igreja esse ano, através de nós, seres tão imperfeitos? Já? Não? Eu vou citar algumas coisas para você. Hoje, durante todo esse ano de 2017, essa igreja fez muitas coisas, se envolveu com muitas coisas, a palavra de Deus foi pregada de todas as formas possíveis. Nós tivemos tempos de aconselhamento diversos, bíblicos, diversos tipos de treinamento e capacitação de várias pessoas para a obra de Deus. Nós elegemos e firmamos uma diretoria firme e sólida que tem trabalhado para a glória de Deus. Nós temos cada vez mais pessoas se envolvendo e servindo com excelência ao Senhor. Nós temos uma escola bíblica dominical onde os professores são capacitados para instruir e os alunos vêm com vontade de aprender. Temos o Instituto Bíblico que tem capacitado tanta gente para servir a Deus mais e melhor. Fizemos tantas EBFs e trabalhos com crianças aí durante o tempo recreativo delas. Nós tivemos estudos bíblicos individuais com várias pessoas, graças a Deus. Pessoas fizeram aqui dessa igreja viagem missionária e fizeram obras maravilhosas, longe daqui de Campinas, inclusive, capacitados por Deus. Vários estudos e várias pregações incontáveis. Eventos temáticos de todo tipo. Projetos evangelísticos de todo tipo. Trabalho com casais, trabalho com adolescentes, trabalho nas mídias, com rádio, com Facebook, diariamente inclusive. Nós tivemos também vários tipos de projetos financeiros. Nós compramos uma casa num tempo de crise. Nós fizemos acampamentos, fizemos acampadentros, fizemos passeios, nós fizemos trabalhos de assistência social, fizemos jobarque, visita a abrigos, pessoas se batizaram, membros chegaram para a igreja e se firmaram na palavra, apoiamos várias congregações e vários missionários, fizemos cantinas, bazares, almoços, tivemos conferências, comunhão e fortalecimento dos laços, entre muitos, pessoas se casaram, famílias se formaram, bebês nasceram e outros estão para nascer. Muitas respostas de oração nós ouvimos, o coral dessa igreja cantou em diversos lugares, tudo isso e tantas outras coisas mais que eu poderia citar. Você já parou para pensar nisso? Como Deus é bom e trabalhou no seio da igreja nesse ano? Claro que devido ao nosso olhar pessimista, às vezes parece que nós olhamos só as dificuldades, as coisas ruins, e elas existem mesmo. Mas apesar das nossas imperfeições, o nosso Deus que é perfeito tem feito uma obra maravilhosa no nosso meio. Quem éramos nós para fazer isso? Antigamente não éramos ninguém. Hoje, pela graça de Deus, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos trouxe para si, porque Ele se revelou fazendo-se nosso amigo e porque Ele nos deu um novo motivo de viver, nos fazendo servos. E agora sim, nossa vida é útil. Que bênção! Deus nos ajuda nesse processo de transformação. Ele nos sustenta nesse processo de transformação. Ele te chamou, te escolheu, te trouxe do nada e fez de você uma pessoa que tem valor, uma pessoa que faz a diferença, uma pessoa capacitada por Ele para toda boa obra. Louvado seja Deus, porque Ele faz isso conosco. Deus estabelece, claro, alvos para a nossa vida. Um padrão de santidade. Mas é Ele mesmo que nos ajuda a chegar lá. Deus nos pede, nos convida a servir. Mas é Ele mesmo que nos capacita a fazer isso. Deus é o nosso ajudador, sustentador e fortalecedor em todo esse processo de transformação, de serviço, de trabalho na presença dEle. É Deus que faz. E graças a Ele por isso. Então Deus, o ajudador de Israel, ajudou o povo nesse processo de verme a amigo de Deus. Ele faz isso conosco também. Em segundo lugar, Deus, como ajudador de Israel, ajudou, fortaleceu, sustentou esse povo em meio às tribulações que eles enfrentaram. E eles enfrentaram. E cá entre nós, você e eu,
também. E 2017, cá entre nós, reservou bastante tribulação para a gente. Bastante luta, bastante coisa. Nós sofremos, claro, não foi um ano muito fácil, não. Alguns, como disse o pastor Luciano aí na hora da liturgia, chegaram aqui no dia 31, com certeza quebrados, quebrantados. Com certeza com marcas que vão ficar talvez para o resto da vida. Mas chegaram. Porque Ele nos trouxe até aqui. E Ele nos trouxe em meio às tribulações. E eu quero pensar em dois motivos. O primeiro, pelo fruto do próprio pecado do povo. Eu quero que você perceba que essa realidade não pode ser ignorada. Há dificuldades que vêm sobre nós, que nos sobrevêm, porque Deus as está usando para cuidar da gente. Para disciplinar a gente, para instruir a gente, para dirigir a gente. E era isso que estava acontecendo com esse povo, o povo de Israel. Eles estavam andando longe de Deus. Uma idolatria desenfreada, uma imoralidade terrível. O povo abandonou a Deus. Deus disse, eu castigarei vocês. Eu castigarei vocês. E a Babilônia, para onde o povo seria levado cativo, era instrumento de Deus. Para corrigir, para transformar, para trabalhar na vida do seu povo. Diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, que o Pai, Deus, disciplina o filho a quem ama. Se não sois disciplinados, sois bastardos e não filhos. Filho de Deus, ele trata, ele cuida, ele disciplina, e ele faria isso com o povo de Israel, e ele vai fazer com a gente sempre que nós errarmos, e isso é para o nosso bem, graças a Deus porque ele faz. Ele está disciplinando, cuidando de nós, isso é prova do amor dele para conosco. Mas há um outro tipo de tribulação que nós podemos enfrentar. E esse não é fruto do pecado, mas é fruto da santidade. Ô louco, pastor. Então se eu peco, tem tribulação. Se eu sou santo, também tem? Tem. Então eu vou sair do espeto e cair na brasa? Vai. De todo jeito tem tribulação sobre a nossa vida. Tem mesmo. E aqui nós estamos no capítulo 41, o que está acontecendo é justamente isso. É o povo de Israel sendo o povo santo de Deus, sendo o povo que seria restaurado por Deus, e eles passariam por dificuldades por conta disso. Porque as nações se levantariam contra eles, porque eles seriam odiados. E disse a palavra de Deus, também Jesus dizendo para nós a mesma coisa. Se me odiaram a mim, odiarão também a vocês. Vocês não são desse mundo, e por isso o mundo vos odeia. É o que a palavra de Deus promete. Mas tanto devido ao nosso próprio pecado que nos causa danos, quanto devido à nossa fidelidade, porque quando nós somos fiéis a Deus e andamos piedosamente, às vezes padecemos perseguição. Em todo caso, nós temos um Deus que diz para nós, não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te sustento. Não temas, eu te fortaleço. Se você pecou e caiu, eu vou te ajudar a levantar. Se você é santo e tem sofrido, eu vou te ajudar a seguir em frente. Eu te ajudo. Não temas. Não temas. É o que o texto diz. Deus também nos sustenta em meio às inseguranças. Tem uma música que eu gosto bastante. Eu não me lembro exatamente o nome dela em português. Eu acho que é Você Me Levanta. You Raise Me Up. É o título da música. E a tradução dessa música é muito legal porque diz assim, eu quero apenas declamar os versos. Claro que não vai rimar porque é a tradução do inglês. Tem melodia em português também, mas geralmente tem muitas mudanças. Então a tradução literal é assim. Quando eu estou abatido e minha alma está tão cansada, quando preocupações surgem e meu coração fica carregado, então eu me acalmo e espero por ti em silêncio, até você vir e fazer-se presente ao meu lado. O Senhor me levanta e então eu posso ficar em pé sobre as montanhas. O Senhor me levanta e eu posso andar sobre mares tempestuosos. Eu sou forte, mais forte quando estou em seus ombros. Você me levanta, o Senhor me levanta, para eu ser mais do que poderia ser. E a letra dessa música, penso eu, é uma letra muito verdadeira. Porque às vezes, de fato, estamos assim no meio das inseguranças que essa vida nos causa, mas o Senhor vem e nos levanta. Ele vem e nos sustenta. Ele vem e nos ajuda. E se nós estamos aqui hoje, mediante todas as crises que enfrentamos em 2017, foi porque Ele nos sustentou. Não tenho dúvida disso.
Então, em primeiro lugar, nós temos uma ordem. Qual é a ordem que Deus dá para o povo de Israel aí? Verso 10. Qual é a ordem? Alguém fala para mim. Não temas. Qual é a ordem de Deus para o povo nessa ocasião? Não temas. Não te assombres. Um nítido contraste com o que estava acontecendo com as outras nações. Perceba o texto. Deus está dizendo, eu vou levantar alguém que vai conquistar as nações. E diz o versículo 5 que as nações iriam temer. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram. Eles se juntaram, eles buscaram os seus deuses, eles tinham medo. Mas Deus diz para o seu povo, no meio daquele caos que aconteceria, não temas. Não temas. Assim como ele diz para nós. O que está por trás dessa ordem? A evidente doutrina e o evidente atributo de Deus chamado soberania. Deus chama Ciro de seu servo. Ciro seria a pessoa que conquistaria depois a Babilônia. Mas o capítulo 45 vai dizer que ele era servo, ainda que não conhecia a Deus. Sabia disso? Até quem é incrédulo cumpre os propósitos de Deus. Deus é Deus sobre nós, crentes, e Deus também é Deus sobre o descrente. Também é Deus sobre o ateu. Também é Deus sobre o agnóstico. Também é Deus sobre o filósofo. Também é Deus sobre o maior blasfemador que existe nesse planeta. Ele é Deus sobre todos. E mesmo que eles não saibam, no fim, contribuem para o propósito estabelecido por Deus. Sabia disso? Deus é soberano. Por isso, não temas. Deus está dizendo para o seu povo, sou eu que estou fazendo isso, e vocês são o meu povo, então não temam. Eu estou no controle, não temam. Eu estou agindo e realizando essas coisas, não temam. Eu te escolhi, não te rejeitei, não tema. Eu sou contigo, não tema. Não tema. E por que nós não precisamos temer? O motivo é muito simples. Se fosse o evangelho triunfalista pregado por aí, as palavras seriam, não tema, porque você encontrará dentro de você a luz que vai te levar para o caminho melhor. Não tema, porque se você ouvir seu coração, você vai ser muito feliz. Não tema, porque você é um grande homem ungido do Senhor e ninguém pode te tocar. Não tema, porque você é ser humano, é isso e aquilo outro. Porque você é muito poderoso, porque você é grande, porque você é forte, porque você vai conseguir. Eu não prego esse evangelho. Não sou doido. Vou falar para você seguir seu coração. Esse mesmo coração que, segundo Jeremias, é enganoso, é desesperadamente corrupto, que ninguém consegue conhecer, você vai seguir ele? Eu não prego isso. Eu prego o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, não temas, porque eu sou contigo. A base da nossa fé, a base da nossa segurança, a base da nossa certeza, do nosso vigor, da nossa coragem, da nossa ousadia, não está em mim mesmo, nem em você mesmo, mas está na presença daquele que está conosco. E aquele que está conosco é Deus. Ele não está dizendo, não temas porque você vai conseguir. Ele está dizendo, não temas porque eu sou contigo. O motivo de você não temer não é você, sou eu. E eu quero dizer para você, Deus está presente na vida de todos aqueles que Ele escolheu, que são dEle, que pertencem a Ele, que servem a Ele. Não tema. Ora, eu quero concluir deixando essa mensagem central. E eu quero concluir com uma ilustração que talvez nos ajude a entender essa verdade. Da presença de Deus conosco. E é um fato real que aconteceu nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Um atleta chamado Derek Redmond, britânico, foi para a Olimpíadas a fim de disputar a prova dos 400 metros. Ele era um atleta, obviamente um corredor, disputava atletismo, 400 metros, Olimpíadas, 1992, Barcelona. Lá estava Derek Redmond, um dos favoritos ao ouro. E de fato, quando começaram as provas, ele mandou muito bem. Na primeira rodada, ele impôs sobre os seus adversários o melhor tempo. Depois, nas quartas de final, novamente ele vence, chega com facilidade às provas finais. Semifinal e final. É hora da semifinal. Todos os corredores estão a postos. Finalmente o tiro é disparado para o alto e os corredores partem. Você sabe, 400 metros é aquela prova que
um corredor está lá na frente e o outro lá atrás, mas é porque a pista ela é em círculo. Você tem a impressão que é uma injustiça. Como que o cara começou lá na frente? Mas não é. Estão todos na mesma linha, no fim das contas. E o fato é que era semifinal. O tiro é disparado, eles começam a correr rumo ao seu alvo, são 400 metros. Passa 200 metros, 250, ele é um dos favoritos, está fazendo muito bem a prova. Mas no meio da corrida, no meio de todo o esforço que ele estava empregando naquele momento, um tendão na sua coxa direita arrebenta. Tendão direito do músculo se rompe. Claro, a dor é muito grande. E ele não conseguiu terminar a corrida. E ele estava correndo e todos correndo ao seu redor, mas ele correndo rápido, e de repente o tendão arrebenta, e o tendão arrebentando ele para de correr, e ele manca, e obviamente perde todas as posições, porque todo mundo foi embora, e ele ficou para trás ali, e ele está mancando e chorando agora na pista, todo mundo já tinha completado a prova, e lá está ele chorando com a mão na coxa. Vieram logo para socorrê-lo, claro. Esse tipo de evento tem muitos médicos ali prontos. E eles vieram para socorrer ele, e eles iriam tirá-lo daquele lugar, mas ele chorando com a mão na perna, diz, não, eu vou terminar. E as imagens mostram bem claramente Derek Redmond correndo, na verdade com a perna só praticamente, coitado, mancando, mas ele está indo rumo à linha de chegada, porque ele queria terminar a prova que ele havia começado. E lá está ele, gritando de dor, chorando, em último lugar, mas ele não para de correr. De repente, no meio das imagens, e as imagens estão disponíveis para quem quiser ver, o YouTube está aí, para poder te mostrar, é só você procurar ele. E as imagens estão lá e de repente surge no meio das imagens um homem correndo atrás. Esse homem era Jim Redmond, o pai de Derek. Ele furou o bloqueio, furou os seguranças, ele era o treinador de Derek, ele era quem incentivou esse menino durante toda a sua vida. Aquele menino tinha preparado a vida inteira para isso, e agora lá está seu pai. Ele disse uma coisa para o seu filho: nós vamos fazer isso juntos. Então, as imagens mostram bem claramente Jim Redmond, ele chega ao lado do seu filho, sustenta seu filho com os braços, seu filho chora no seu ombro, e os dois juntos vão caminhando e completam a carreira que Derek precisava completar. Ele chegou ao lado de Derek, ele sustentou Derek, ele foi o ombro onde o seu filho chorava, ele foi o estímulo que seu filho precisava, e eles fizeram isso. Resultado? Bem, Derek chegou em último. E continuou em último. Não recebeu nenhuma medalha. Mas ter chegado onde chegou, amparado por seu pai, fez do seu pai o homem mais orgulhoso, fez do seu filho o mais vitorioso, e fez as 65 mil pessoas que assistiam aplaudirem de pé e ficarem impactadas por aquele testemunho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa vida, e talvez nosso 2017, foi como essa corrida. E claro, no começo de 2017 nós tínhamos planos. E quem sabe acreditávamos que chegaríamos no fim e colocaríamos o ouro no peito. Mas a vida não é como planejamos. E às vezes, embora você tenha planejado chegar em primeiro, você vai ter que amargar um último lugar. Vai mesmo. Nós somos como ele, com nossos sonhos, planos, projetos, esforços, mas a ruptura do seu tendão é como os imprevistos, tribulações que nos sobrevêm, que escapam ao nosso controle, que a gente precisa simplesmente abraçar. Mas Deus é como esse pai que não fica indiferente à dor do seu filho. Deus é, claro, numa proporção bem maior, como esse homem que serve de ombro amigo, como esse homem que serve de estímulo, como esse homem que nos leva até a linha de chegada. Deus é esse que não fica indiferente diante da nossa dor. Deus é esse que não nos deixa chegar no fim da vida sem completar a prova que Ele mesmo propôs para a gente. Alguém vai objetar dizendo: mas eu não poderia chegar sem as dores, pastor. Eu não poderia chegar em primeiro lugar como eu gostaria. Afinal, como você prega para mim que Ele está me sustentando quando eu estou terminando o ano em último lugar? Às vezes foi assim com alguns de nós. Eu estou terminando em último, pastor. Eu cheguei mancando. Eu tomei de goleada da vida esse ano. 2017 acabou comigo. Nem a dieta que eu ia fazer no começo do ano eu não consegui. Só engordei. Deu tudo errado.
A resposta é que Ele está cuidando e sustentando, sim. Nesta corrida que nós estamos mencionando, o Derek é muito mais lembrado do que o ganhador, até hoje. Ninguém lembra quem ganhou essa corrida, mas todo mundo lembra do Derek. Além disso, a vida do Derek inspirou muito mais, motivou muito mais, impactou muito mais, deixou um legado muito maior do que o legado de qualquer ganhador que quebrou qualquer recorde na Olimpíada durante toda a história dos Jogos. Eu quero dizer para você que Deus nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece com a sua destra fiel. Isso não significa que nós vamos sempre chegar em primeiro. Significa que nós vamos chegar. E sustentado por Ele significa que vai ser a melhor coisa. Derek chegar em último foi a melhor coisa. E às vezes para a gente vai ser também. Eu acredito que você tem suas metas para 2018. Eu também tenho. Mas vamos começar o próximo ano gratos pelo sustento do nosso Deus até aqui. Vamos começar o próximo ano reconhecendo a soberania desse Deus, a misericórdia, a graça, o cuidado fiel dele sobre as nossas vidas. Durante todo esse ano tem sido assim. Ele tem nos sustentado. E que isso gere em nós uma postura de humildade, dependência, gratidão e confiança. Que se Ele me sustentou até aqui, Ele vai continuar me sustentando. E no fim de 2018, no fim da minha vida, eu não sei como eu vou chegar, mas sustentado por Ele, eu vou chegar. E sustentado por Ele, eu vou chegar da melhor forma que eu poderia, sem sombra de dúvida. Diz o texto: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Sustentou até aqui. E vai sustentar, se Deus quiser, até o momento de nos encontrarmos com Ele. Vamos orar? Nosso Deus querido e amado, nós queremos te dar graças, porque o Senhor de fato tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos ajudado no nosso processo de transformação, tem nos ajudado no meio das lutas, e tem nos ajudado no meio das inseguranças e dúvidas da vida, nos convidando a não temer e a desfrutar da presença maravilhosa do Senhor conosco. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo o que fizeste em 2017 a nosso favor. Obrigado, inclusive, por aquelas coisas que nos machucaram, que doeram. Sem dúvida, a maioria de nós aqui tem testemunhos a dar a respeito disso. Frustrações, tristezas, perdas de pessoas que amam. Mas o Senhor nos sustentou. E nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Eu quero a Deus aqui, pessoalmente, pedir perdão ao Senhor pelos momentos em que eu duvidei disso. E eu quero, em nome dos meus irmãos aqui também, irmãos e irmãs, declarar diante de Ti que nós não queremos mais duvidar disso. Que nós vamos entrar no próximo ano confiantes, na certeza de que o Senhor é um Deus que sustenta, que abençoa, que ajuda, que fortalece com a Tua destra fiel. Temos desfrutado disso até aqui. Até aqui, Deus. Muito obrigado por isso. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero clamar por cada irmão, por cada irmã, por esta igreja, que o Senhor continue a sustentar-nos, continue a dar-nos força, continue nos ajudando, para que nós cheguemos, ó Deus, no alvo estabelecido pelo Senhor para cada um de nós. Eu não sei como terminaremos 2018, mas eu não tenho dúvidas de que será da mesma forma que terminaremos 2017, na certeza de que o Senhor tem nos carregado, nos sustentado e trabalhado em nós. Porque o Senhor não rejeita aqueles a quem o Senhor escolheu. É o que a Tua palavra diz. Muito obrigado por isso, nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.